Olá, pessoal! Na aula passada, vimos os primeiros conceitos básicos do curso. Aprendemos que programação é a área do conhecimento que estuda o desenvolvimento e a criação de programas de computador. E também que algoritmo é uma sequência de passos bem definidos e não ambíguos de uma determinada tarefa. Como prometido, hoje falaremos sobre linguagens de programação e do processo de transformação de um código-fonte para um programa de computador propriamente dito. A partir do conceito de programa de computador que vimos na aula passada, podemos também, de forma análoga, definir linguagem de programação. Aqui, linguagem de programação é uma linguagem de implementação de um algoritmo que escrevemos, que pode ser transformado em um programa de computador. Ou seja, com uma linguagem de programação, vamos aprender um método formal de escrever um algoritmo que queremos que o computador entenda para uma criação de um software. Para entendermos melhor como todo esse processo é feito, vamos falar aqui dos três principais tipos de implementação de uma linguagem de programação. Esses tipos são as linguagens compiladas, as interpretadas e as linguagens híbridas, que ficam no meio do caminho entre compiladas e interpretadas. Vamos ver primeiro o processo das linguagens compiladas. Bom, sempre vai iniciar com o código-fonte, e não é nada mais do que a gente escrever um algoritmo com as formalidades de uma linguagem. Cada linguagem vai ter a sua formalidade. E após a gente escrever isso, a gente vai submeter esse nosso código-fonte a um processo chamado compilação. Aqui a gente está simplificando, existem vários passos, mas vamos colocar aqui que tudo isso é feito pelo compilador. Então, é um outro programa, computador, que vai transformar essa linguagem aqui. Vocês vão ver que é bem próxima da linguagem natural, da linguagem humana. Ele vai transformar essa linguagem em um código de máquina, que já é propriamente um código que o computador vai entender. O computador não vai entender a linguagem de programação em si. Ele vai entender só o código de máquina que vai ser gerado após esse processo de compilação. Com aqui o código de máquina, na verdade, propriamente o nosso programa já, temos então que podemos haver entradas no programa, que é basicamente quando se insere informação no nosso aplicativo, e as saídas de programa, que é as respostas que o algoritmo vai dar de acordo com a entrada. E aqui, como exemplo de linguagens totalmente compiladas, temos o C, C++, COBOL, aí linguagens muito famosas. E algumas características dessas linguagens compiladas é justamente, ela precisa de um maior tempo para produzir o programa. Tem esse processo de compilação, diferente das outras que a gente vai ver, não é exatamente igual a linguagem compilada. Então, requer mais um tempo, geralmente, para produzir o programa. Porém, após produzido, a gente tem um menor tempo de execução. Ou seja, ele vai fazer a mesma tarefa do que um código feito em outro tipo de linguagem, que não é compilada, de uma forma mais rápida. Então, seria a gente demorar mais para fazer o programa, mas ele ser, vamos dizer assim, mais eficiente, mais rápido ao dar a resposta. Um outro ponto também complicado das linguagens compiladas é que a compilação é para cada sistema operacional. Então, para cada sistema operacional, é necessário compilar para ele. Então, uma mesma compilação não vai servir aí para diferentes sistemas operacionais. Já aqui nas linguagens interpretadas, aqui estaremos falando das linguagens somente interpretadas, temos um processo um pouco diferente. E aqui aparece pela primeira vez um novo item aqui, que é o interpretador ou a máquina virtual.
Então, de forma análoga, vamos fazer o digitar o código-fonte na formalidade da linguagem. Nesse caso, seria uma linguagem interpretada. Porém, agora, ao invés de compilar, vamos submeter esse programa a um outro programa que vai estar rodando no computador, que é justamente esse interpretador. O que esse interpretador faz? Ele vai ler o código-fonte, vai ler as entradas do programa e ele que vai gerar a saída do programa. As linguagens 100% interpretadas geralmente não são comuns para uso geral, porém elas desempenham um papel bem importante no desenvolvimento web, como temos o exemplo aqui do JavaScript e de outras linguagens script que são muito usadas no desenvolvimento para a internet. Aqui a gente vai ver que as propriedades dessas linguagens geralmente são opostas às linguagens compiladas. Então, elas têm um menor tempo para produzir o programa, que você não precisa de compilar, porém vai demorar um maior tempo para te retornar uma resposta para o mesmo problema resolvido numa linguagem compilada. E a questão de portabilidade é o grande diferencial dessas linguagens, porque ele funciona em qualquer máquina virtual da linguagem. Então, ele é muito usado na web porque o JavaScript, por exemplo, pode ser lido em qualquer navegador web. E os navegadores web, praticamente todos, todos os maiores, têm aí uma máquina virtual de JavaScript para rodar. Então, isso gera maior portabilidade, porque você não vai precisar mais compilar para cada sistema diferente. Basta compilar para a máquina virtual e depois é só o computador ter a máquina virtual que vai rodar o seu programa. E entre esses dois tipos de implementação, temos a implementação para as linguagens híbridas. E aí tenta minimizar os problemas, os contras dos dois tipos e tenta maximizar aí o lado bom dos dois tipos. É claro que aí vai depender também da natureza do aplicativo que a gente quer fazer. Se a gente quiser fazer contas muito precisas e muito rápidas, a gente vai optar mais pelas linguagens compiladas. Para uso geral, a gente está tendo um grande crescimento de linguagens híbridas. Então, alguns exemplos são o Java e a própria linguagem Python 3, como todas as linguagens Python, e a gente vai estudar aí no curso. Então, como que é feito a implementação com as linguagens híbridas? Então, inicialmente, como todas as outras, a gente vai escrever o código-fonte na formalidade da linguagem, vai passar por um compilador e, na verdade, ele não vai gerar um código de máquina para o sistema operacional ler. Ele vai gerar um código intermediário. Já esse código intermediário vai ser submetido, então, para um interpretador. E ele sim vai ler as entradas do programa, vai ler esse código intermediário e vai aí proporcionar as saídas do programa. Mas você pode estar se perguntando, afinal, qual dos três tipos de implementação é o melhor? Ou ainda, qual a melhor linguagem de programação? Como vimos, cada implementação tem seus prós e seus contras. Isso também reflete na linguagem de programação como um todo. Precisamos sair dessa aula tendo em mente que não existe uma linguagem bala de prata, ou seja, uma linguagem que vai se sobressair sobre todas as outras em qualquer contexto. O que sempre teremos é um conjunto de linguagens mais apropriadas para determinada aplicação. Por curiosidade, trouxemos uma lista das linguagens de programação mais usadas. Essa atualização é de janeiro de 2020, no site do RedMonkey. Quem quiser mais saber sobre como o ranking é feito, é só seguir o link também, que no vídeo no site deles eles explicam direitinho. Então, como a gente viu aqui, são várias linguagens entre as mais usadas, cada um para algumas parecidas, porém várias aqui para usos específicos, como JavaScript para web,
PHP para web, CSS para front-end de web, Haskell também aqui, uma linguagem de um conceito bem diferente que não vamos abordar aqui no curso, mas que diz muito sobre o que a gente viu ali, sobre cada linguagem ter seu potencial. Não existe nenhuma aqui que, se existisse uma melhor, não teria tantas assim para competir no mercado. E seguindo o site aqui, vocês vão ver que existe uma lista muito extensa de linguagens de programação. E claro, precisamos falar da parte prática. Afinal, como que a gente vai conseguir escrever esse código-fonte? Como a gente vai conseguir compilar? Quais aplicativos a gente precisa baixar para fazer isso? Então, o que normalmente precisamos para começar a programar? Primeiramente, precisamos de um editor de texto para escrever os códigos. E esse editor de texto pode ser qualquer um. Precisamos de um compilador para compilar as partes compiláveis do código, ou todo o código, caso seja uma linguagem compilada. E um interpretador, ou também chamado de máquina virtual, para interpretar os códigos que ali estão em código intermediário. Mas vamos precisar baixar um aplicativo para cada uma dessas tarefas? Bom, normalmente não. Para simplificar a tarefa de programação, geralmente temos programas chamados de Ambiente de Desenvolvimento Integrado, ou simplesmente IDE, que agrupa esse conjunto de programas num aplicativo só. Inclusive, na próxima aula veremos como instalar a nossa IDE para programar em Python 3.8. Façam os exercícios e até mais!